Goiás é uma cidade de muita história, muita poesia e também de muitos sabores. Meu nome é João Vitor e hoje o Tesouros do Brasil vai explorar a culinária dessa cidadezinha charmosa. Desde 2001, Goiás é um patrimônio da Unesco. E dentro de Goiás tem outro patrimônio que é a cara da cidade. São os pastelinhos da Rita, que é uma massinha crocante, salgadinha, recheada com doce de leite e por cima vai uma canela. Eu tô vindo aqui na casa dela conhecer como é que ela faz isso e vou tentar fazer também um pouquinho desses pastelinhos. Se preparem, preparem os estômagos. Ela já deve ter o quê? Acho que deve ter uns 27 anos a 28. Na verdade, Goiás tem muitas doceiras que faz o pastelinho também, além de outras variedades. Eu só faço pastelinho, especialidade minha é o pastelinho. E não tinha muito na cidade, eram poucas pessoas, agora já tem bastante. E eu falei, gente, eu podia fazer um pouquinho para mim experimentar, curiosidade. E assim eu fiz, peguei uma forminha e fui tentando. Fiz uma massa, cada um tem o seu jeitinho. A farinha de trigo, a pitada de sal, fermento, gordura de porco, a gordura vegetal, ou se preferir uma margarina, e você coloca um copo de leite morno, e aí você vai abrir nas forminhas, levar ao forno. Fica nesse bronze aqui. Desse jeito, você recheia, volta pro forno para ficar bem certinho, para ficar bem bonitinho. Finaliza toquinho de canela. Tá vendo que maravilha? E esse é o pastelinho da Rita. Agora é a minha vez de tentar abrir a massa do pastelinho nas forminhas. Olha, aperta. Você empurra com o dedo e aperta novamente. Com esse dedo aqui você vai virando, empurrando a forminha. Apertadinho. Ixi. Um dia após o outro. Sim. Insistindo. Um pastelinho após o outro. Ela é mais chatinha. Precisa só mais 27 anos de prática. Olha, ó, o meu zoado, 27 anos de experiência. Ela disse que vai assar, tá vendo? Pequenas vitórias da vida, né? Então vamos para a parte que eu sou craque. Quer comer um pastelinho. E esse ainda tá quentinho. Vocês não têm noção. Porque doce de leite sozinho eu não sou dos maiores fãs. Mas a massa é salgadinha, é crocante. A canela dá um aroma sensacional. Isso é muito, muito, muito gostoso. Tem que vir pra Goiás comer. Aqui fica mais gostoso. Casa. Posso entrar? Com licença. Olá. Tudo bem? Senhora, dizer da onde que vem? Por que essa cidade tem uma tradição tão grande de fazer esses doces? Onde você acha que veio a vocação? Eu não sei, porque eu lembro quando eu era bem pequena, as pessoas, aqui tem um rapaz, tinha um senhor sério, ele só fazia os doces de laranja, mas não cortava não, ficava aquela folha grande, bonita, põe na bandeja, e ele saía vendendo. Ele era assim, ele era cego, mas ninguém passava ele para trás. Era uma pessoa tão boa, advogada, vendia. E daí parece que o povo foi... cada um inventava mais, fazia, né, fazia uma coisa, fazia outra. Isso foi aperfeiçoando. Aqui é um doce de mamão. Aqui é de caju. E a senhora aprendeu a fazer esse tanto de doce com quem, dona Augusta? Minha irmã mais velha. Ela era professora também. Mas gostava de fazer o pastelinho, aquele que você viu lá, Sim. doce de leite, era feito com massa folhada. Nossa, que trabalheira. Era. Mas agora, como a demanda é bem maior, a gente teve que adaptar outra massa para ficar igual, não folhada, fica igual a gente disse. Dona Augusta, me conta histórias sobre as suas famosas flores de coco. Deixa eu mostrar para vocês. Essa senhora
Minha irmã, ela gostava muito de ensinar, sabe? Uhum. Então ela abriu uma escola para as moças que queriam trabalhar. Aí ia a patroa, ia as empregadas, ia todo mundo, era que a farra. E ela ensinava essas coisas. Uma das alunas dela, a gente fazia a cocada de fita. Aí essa aluna dela fez as rosas. Aqui, ó. Que coisa mais preciosa. A gente pega o limãozinho, corta, cozinha, põe um pouquinho de bicarbonato. Aí despeja, ninguém. Tem pessoas que não podem ver, não. Tem que ir, mas endurece tudo. Sela, ele fica precisando um couro. Mas não é maldade, pessoal, acho que é a energia que é muito forte, sei lá. Fica uma coisa assim. Aí você põe na vasilha tampada, deixa aí. Quando fica bem frio, aí você limpa bem limpinho, lava bem lavadinho e vai trocando água. Até sair aquele amargo, que é som tudo. Aí vocês podem provar isso, né? Pode? Aí vou provar um desse então. Qual é o tipo do limão que a senhora usa pra isso? É galego, galeguinho. Limão galeguinho. O que é limãozinho? Nossa, é muito gostoso. Porque o limão fica bom com doce de leite. Vou comer mais um. Pode comer, né, filho? Cheguei aqui, nesse prédio lindo atrás de mim, que é o Mercado Municipal de Goiás. Construído em 1927, e no ano de 2016 eles terminaram a restauração dele. E é aqui que você encontra as melhores iguarias da cidade de Goiás. A placa já diz tudo. O bolo de arroz da Dona Inês é o primeiro e único. E uma visita no mercado pede um bolo de arroz. Me falaram, se você não filmar a Dona Inês, não falar com ela sobre o bolinho dela, você não foi pra Goiás. E que história é essa? Como é que surgiu esse seu bolinho, Dona Inês? O bolinho surgiu assim, que meu pai fazia no interior, né? Aí nós mudamos pra cá e continuou a tradição do bolo de arroz aqui em Goiás, sabe? Então já tem 40 anos que eu faço bolinho aqui em Goiás. Ai, que maravilha, Dona Inês. Eu tava doido pra conhecer a senhora, porque todas as vezes que eu venho aqui, não é a primeira vez, a gente sempre come tanto bolinho da senhora. Então eu vou comer mais um agora. Muito obrigado, viu? Prazer em conhecer a senhora. Nota de esclarecimento. Por falhas técnicas, não temos os registros de degustação, mas atestamos que o bolinho de arroz estava leve, fofinho e doce no tempo certo. Uma delícia como sempre. Se você é fã de pastel, tem que vir aqui na pastelaria do Macalé comer o pastel de carne com gueroba. Não se desespere se você não sabe o que é guariroba ou gueroba. É um tipo de palmito meio amargo que é amado pelos goianos. E chegando aqui no mercado, você tem que comer esse pastel de carne com gueroba, carne com guariroba. Pastel de carne com guariroba, suco de cajazinho. Tem como ficar mais goiano que isso? Essa é a Dona Helena, aqui da Casa São Jorge, famosíssima aqui em Goiás, por conta dos licores, das garrafadas. Trabalho mais das frutas do Cerrado. E qual que é o que todo mundo vem aqui atrás? Qual é o que mais sai, seu licores? A bebida tradicional é a mutamba. O que é esse mutamba? Ela foi uma frutinha que ela é cheia de espinhos. Quando chove, ela solta o meladinho. Essa é a pinga de mutamba, é a tradicional. Ela é uma pinga suave, muito gostosa. Você vir em Goiás e não tomar mutamba, você não vem em Goiás. Tá vendo? Então agora eu vim em Goiás. Agora você vem em Goiás. A cachaça é produzida aqui em Goiás mesmo, É né? aqui mesmo da região. Eu recebo ela branca e eu vou trabalhar com ela. Né? Eu coloco o sabor, tudo eu coloco. E você faz isso desde quando? Eu estou novinha de mercado, É? só tenho 40 anos. Tem pinga boa pra homem. Pinga vergateza.
O que vem nessa aqui? Aí se tem, nós só dá o nome de um, o resto é segredo. Ah, tudo bem. Segredo de 40 anos no mercado. Segredo de 40 anos no mercado. É viu? guardar alguns segredos. Tem que guardar alguns. Tem bom. E eu vou levar uma cachaçinha pra casa. Tá certinho. Quem quiser tomar no Rio de Janeiro, passa lá em casa. Obrigado, né, De Leandro? nada. Uma das principais atrações aqui da cidade de Goiás é a sorveteria que fica aqui dentro desse coreto. Além dos sabores tradicionais que todo mundo já conhece, aqui eles têm um monte de sabores das frutas da região. Meu favorito é esse aqui, ó, cajazinho. Eu acho que eu tô aqui há 2 dias, já comi uns 10 desse. Custa só R$3. Chove aqui no último dia do Tesouros do Brasil em Goiás. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir o tanto que essa cidade é incrível, que eu tô apaixonado, completamente apaixonado por ela. Essa mistura de passado colonial, ciclo do ouro, poesia, gastronomia, com doces. Essa cidade é realmente encantadora. Essa joia aqui, fincada no estado do Goiás. Eu sou de Brasília, eu tenho um carinho especial por Goiás. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo, diz o que eu deixei de fazer, o que eu devia ter feito. Inscrevam no canal, a gente está começando, a gente precisa que vocês inscrevam, que vocês assistam, dê seu like. Procura a gente lá no Instagram, @Tesouros do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Tesouros do Brasil.